Bem, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia e para a gente bater um papo. Agora que acabou aí de terminar o jogo de Brasil 1, Marrocos também 1. E quero conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa partida, a respeito dessa estreia que eu particularmente não gostei nada. Creio que vocês também têm a mesma opinião minha. E assim, cara, eu acho que essa estreia da seleção, ela já começa muito com a assinatura realmente aqui, ó, do Carlo Ancelotti, né? A assinatura do Carlo Ancelotti, várias e várias vezes. Primeiro tempo, decisões no segundo tempo, a postura da equipe, enfim. Creio que vocês têm a mesma forma de pensar, a grande maioria aí. Primeiro lugar, uma escalação com zagueiros ali que, na minha visão, estavam totalmente desincronizados entre si. Totalmente perdidos, uma equipe sem ritmo, sem entrosamento, sem sincronia, sem tempo de bola, errando passes curtos, um sistema intermediário que no início era dominado, engolido pelo Marrocos, que se movimentava, se articulava melhor, o Marrocos que conseguia ficar com a sua equipe dentro do campo do Brasil, dentro do campo do sistema defensivo do Brasil, e fazia com que o Brasil recuasse suas linhas e ficasse ali nas cordas, ficasse realmente mais encurralado, onde o Brasil tentava às vezes sair para o jogo, mas mesmo assim não conseguia porque errava muitos passes e errava conceitos extremamente básicos do nosso futebol. Então, o primeiro ponto Carlo Ancelotti tem que repensar jogadores como Ibanes, jogadores como Casimiro, tem que repensar a dupla de zagueiros que ele utilizou hoje. Carlo Ancelotti, cara, ele tem que repensar várias e várias coisas que aconteceu no jogo de hoje. Eu até entendo que ele quis assim, não, se não resolver no primeiro tempo, a gente resolve no segundo tempo. Mas aí é o problema, né? Porque o Marrocos faz um gol em uma jogada que o Alisson, ele demorou para sair. No segundo tempo, o goleiro do Marrocos teve uma jogada semelhante, só que pro lado do Brasil. O goleiro do Marrocos prontamente teve o time de bola, saiu certinho, conseguiu ali fazer a parede necessária, tirar o ângulo do jogador da seleção brasileira. A bola também foi rápida, né? O Rafinha não ia pegar aquela bola. É outro jogador também que eu vou falar uma coisa pra vocês, meus amigos. Não tem personalidade nenhuma. Fica numa marra, numa cara fechada absurda. Mas se sair uns tapas ali, ele leva o tapa, abaixa a cabeça e vai embora. Então, assim, é um jogador sem personalidade nenhuma. Que seleção brasileira sem personalidade, né? E o pouco da personalidade que essa seleção brasileira poderia ter, parece que o Ancelotti ele não colaborou para isso. Porque ao longo desses testes que ele fez aí nos amistosos, a gente viu outros zagueiros, nós vimos outros jogadores ali. Do nada ele resolve mudar a escalação, entra com uma equipe totalmente diferente e aí acontece esse jogo muito ruim no primeiro tempo da seleção brasileira. Ainda bem que o Vinícius Júnior salvou mais uma vez o Carleto, né? Desde a época de Real Madrid, o Vinícius Júnior salva, tira uns coelhos da cartola e salva o Carleto. Inclusive, no primeiro tempo, na minha visão, o Vinícius Júnior foi o melhor jogador em campo. O cara que teve mais raça, mais vontade, mais afinco, o cara que tentou desequilibrar e ser disruptivo. Porque o resto da seleção brasileira era uma apatia absurda. O gol que o Vini Júnior faz com que o Marrocos fique mais acuado e fique com medo da seleção brasileira. Aquele momento ali do gol do Vini Júnior foi um dos primeiros momentos que o Marrocos sentiu medo da seleção brasileira e começou a dar uma maneirada, ó, galera, vamos manter o time mais equilibrado, vamos ficar mais... Porque até então, cara, eles eram pura confiança, fizeram gol, mantiveram a confiança. Era uma partida no primeiro tempo que parecia que era mais fácil sair o segundo gol do Marrocos do que o Brasil fazer o seu gol. Mas o Vini Júnior encontra uma boa jogada, faz o corte, um belo chute e o Brasil empata e aí segura um pouco a onda dos marroquinos. E para mim, no final do primeiro tempo já era claro que não tinha espaço para Ibanes, que não tinha espaço para Casimiro, que aquela dupla de zagueiros também tinha que ser trocada, tinha que ser movimentada. E o Carlo Ancelotti faz algumas mudanças, né? Ele coloca o Danilo colaborando ali no sistema defensivo, tira o Casimiro, tira o Ibanes, coloca o Fabinho para trazer mais contenção. Aí eu acho que foi uma boa mudança que ele fez,
para deixar um pouco a equipe mais sólida. Mas essas mudanças, meus amigos, elas tinham que ocasionar algo a mais no sistema ofensivo da seleção brasileira. Por quê? No segundo tempo, o Marrocos claramente cansou, manteve as linhas mais baixas, teve que fazer substituições e os melhores jogadores, que era o time titular, eles saíram e deram espaço para jogadores que não eram aquele puro talento, que não eram tão bons, não tinham tanta qualidade como aqueles que estavam no primeiro tempo. E é nessa hora que a gente tem que aproveitar, porque a gente é a seleção brasileira. Você olha para o nosso campo, a gente tem, vamos dizer assim, um elenco nas mãos. A gente tem uma equipe muito muito variada para poder trabalhar. A gente tem jogadores ali com personalidade para decidir. E na minha visão, o Carlo Ancelotti falha, porque mesmo com o Marrocos cansado, mesmo com o Brasil com o seu time dentro do campo do Marrocos, né, o que acabou mudando, né, no primeiro tempo o Marrocos exercia uma dominância sobre a gente, depois no segundo tempo o Brasil exercia uma dominância sobre o Marrocos, mas mesmo assim, meus amigos, não conectava. Não conectava, faltava meio campo, faltava jogadores dentro com maior presença dentro da área. Você tinha cruzamentos ali que não ia para ninguém. As jogadas aéreas do Brasil, todas eram cortadas. O Brasil não ganhava jogadas aéreas. E para mim ficou muito claro que ele demorou muito para colocar o Danilo do Botafogo. Demorou demais para colocar o Danilo do Botafogo. Ele não colocou o Endrick. Na minha visão, aquele jogo, a partir do momento que você tem o Marrocos cansado, na minha visão, cara, aquilo dali era pro Endrick jogar. Aquilo dali era para o Endrick jogar. E o Endrick ficou do banco assistindo o jogo, enquanto o Marrocos estava com meio metro de língua para fora de cansados, os jogadores que já não eram aquele puro talento, claramente tocando a bola para trás para deixar o tempo passar, e o Brasil aceitando o resultado. O Brasil aceitando o resultado. O Vini Júnior, no segundo tempo, ele não conseguiu ter a mesma efetividade do que no primeiro tempo. Ele teve que se desgastar muito no primeiro tempo, porque ele ficava indo e voltando, porque ele tinha que colaborar com a marcação. Outro problema também, Vini Júnior é um jogador ofensivo que pode, às vezes, voltar para colaborar com a marcação. Mas no primeiro tempo, ele tinha que puramente colaborar com a marcação, porque o Brasil era perdido em campo. Então a gente precisava ter ganho numérico no nosso campo, porque os caras estavam em cima da gente, velho. E mais uma vez eu vi a mesma cena, né? De quando o Abel Ferreira não quis colocar o Endrick naquele jogo contra o Boca Juniors, que o Palmeiras terminou eliminado, o Endrick ficou no banco, porque ele falou que o Endrick tinha que ir pra Disney. Será que o Ancelotti vai falar a mesma coisa? Que o Endrick tem que ir pra Disney? É mais fácil, né? Porque eles já estão lá nos Estados Unidos, já pode ir pra Disney mais rápido. Leva logo pra Disney, porque aí no segundo tempo a gente precisa do jogador em campo. Outra coisa, quando eu vejo o nosso 9, né? Jogadores que já vestiram a camisa 9, eu acho assim, eu acho uma falta de respeito com o número da camisa. E eu não consigo enxergar ali personalidade em alguns jogadores, simplesmente eu não consigo. Ok? É um resultado que surpreende? Não surpreende. É um resultado esperado. Esse 1-1, esse jogo morno, esse jogo xoxo da seleção brasileira. E aí no segundo tempo eu acho que houve assim, sabe? Uma orientação técnica muito ruim em termos de agressividade ofensiva. Porque o Brasil, diversas vezes, o Marrocos dava espaço e a gente não tinha essa agressividade. Ah, Neto, mas eles estavam jogando por uma bola. Pô, mas já tinha modificado o sistema defensivo, já tinha colocado um jogador a mais ali, 2 jogadores a mais de contenção, né, que foi o Danilo e o Fabinho. Eu acho que dava, assim, pra gente se arriscar e apostar numa vitória. A questão é que o Brasil parece que não tinha confiança suficiente para isso. O Marrocos também entendeu que o jogo, ó, beleza, se surgir uma possibilidade de chutar uma bola mais longa, mais distante, a gente vai fazer isso para tentar arrumar alguma coisa, como aconteceu, e o Alisson foi bem naquele lance, mas, cara, empate com a assinatura de Carlo Ancelotti. Eu acho que ele poderia ter feito mais pela seleção brasileira hoje e não fez. Medo, insegurança, ou enxergou que é uma equipe sem personalidade? A questão é que ele poderia ter olhado pro banco de reservas e ter colocado o garoto, né? Isso eu acho uma baita injustiça. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto.